Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 22 para vocês do 7º ano. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre atividade física no inverno. O inverno, pessoal, é aquela época do ano onde nós costumamos nos manterem em ambientes fechados, né? Às vezes bem agasalhados por causa do frio. Ao menos aqui em São Bento do Sul, onde as temperaturas são mais baixas do que a maioria das cidades do Brasil. Aliás, por acaso, gente, hoje, no momento da gravação dessa aula, foi um dia que nós acordamos aqui com temperatura negativa, hein? Bem, e o que todos devemos saber é que no inverno, gente, nós também devemos manter o mesmo volume de atividade física do nosso cotidiano, de forma semelhante a qualquer época do ano, né? Então, ou seja, se você tem o hábito de fazer exercício no verão, você tem que manter esse hábito, manter essa quantidade, manter os horários também no inverno. Lógico, né? Com uma série de recomendações que nós vamos seguir lá adiante, tá? Bem, nós vamos conhecer nessa aula de hoje quais são essas orientações, essas precauções em relação à prática de atividade física nesse período que é o inverno, tá? Nesse período tão frio, nós precisamos de alguns cuidados extras que nós vamos conhecer hoje. Então vamos lá, pessoal. Antes de falar de atividade física, sobre atividade física, primeiro nós vamos entender um pouquinho sobre o que acontece com o nosso corpo no inverno, né? O que acontece com o nosso metabolismo. O metabolismo, gente, são as centenas de reações químicas, milhares de reações químicas que acontecem, de tipos de reações químicas que acontecem no nosso corpo e que fazem a gente viver, que mantêm a gente vivo, né? Então, pessoal, a menor temperatura dessa estação, que é o inverno, ela requer algumas adaptações do nosso organismo para ele manter a nossa temperatura estável. O inverno, ela é uma estação que ela exige mais do nosso corpo, do nosso organismo, do nosso metabolismo, né? Então, como o gasto de energia é maior, né? Porque o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele vai trabalhar para produzir calor e, ao mesmo tempo, instintivamente, nós procuramos ingerir muitas calorias, né? Então, são algumas dessas diferenças que acontecem no nosso corpo no inverno. Quando a gente está naquele friozinho todo tremendo, isso, na verdade, é uma reação do nosso corpo ao frio. A gente se contrai para a gente produzir calor. A nossa contração muscular, ela produz calor também. Então, pessoal, como o nosso corpo mantém a temperatura nesse período do ano, né? O corpo, ele utiliza a contração muscular e o aumento do metabolismo para produzir calor, além de sofrer alguns ajustes na transpiração e na irrigação da pele, né? Com certeza nós não precisamos transpirar tanto no inverno, porque, bem, gente, para quem aprendeu nas aulas de ciências, uma das funções da transpiração é ela dissipar um pouquinho o calor do corpo, né? Se o corpo não está precisando dissipar o calor, a gente não vai suar. Bem, observem o exemplo de alguns animais, por exemplo, né? Os que hibernam, eles passam longos períodos acumulando calorias dos alimentos, engordando, para passar a maior parte do inverno num estado de sono profundo. Comportamento. Bem, as alterações, elas também são psicológicas e comportamentais. Devido aos dias frios e nublados, a temperatura e a reclusão em casa, né? Pessoas com tendências depressivas, elas tendem a piorar esses quadros no inverno. A prática e a manutenção dos níveis de atividade física no inverno, elas podem amenizar ou até mesmo evitar essas recaídas. Devido ao fato que, ao realizar uma atividade significativa de esforço, o sistema nervoso ele possui uma espécie de recompensa, que são os famosos, que nós já conversamos em diversas aulas, neurotransmissores de prazer liberados,
que eles dão uma sensação de relaxamento e dever cumprido. Sensibilidade à dor. Nós ficamos mais sensíveis à dor pelos seguintes motivos, né? O menor aporte, a menor disposição de sangue para os músculos e a diminuição da lubrificação das articulações são algumas das causas, né, do aumento da nossa sensibilidade para a dor durante a atividade física, nesses períodos frios de inverno. Devido a esses motivos, a possibilidade de rompimentos, de lesionamentos musculares também é maior no inverno, o que aumentaria a probabilidade de ocorrer desconfortos decorrentes de lesões. Lógico, pessoal, esses efeitos aí que podem acontecer, eles são amenizados pela prática de um aquecimento corporal, tá? Bem, vamos tocar nesse assunto em breve também. Vamos lá? Sobre o sistema imunológico, né, que o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa do corpo, e o sistema respiratório, isso que faz a gente encher o peito de ar e soprar. Então vamos lá, gente. Nós também precisamos ter cuidados extras nessa estação de inverno, com a nossa saúde. Durante essa estação, os especialistas eles apontam que é necessário seguir algumas orientações. Então, quem sofre problema respiratório, como asma, como bronquite, como sinusite, eles devem ter uma cautela quanto à prática dessas atividades na rua ou em parques, tá? Eles precisam de roupas adequadas, agasalhar-se adequadamente e realizar um aquecimento corporal e uns alongamentos, né, antes da prática de atividade física e evitar a todo custo o que nós chamamos de choque térmico, tá? Vamos conversar um pouquinho também logo mais para frente sobre isso. E agora, pessoal, com tanta dificuldade para se fazer atividade física no inverno, por que nós devemos fazer então? Por que não, sei lá, esperar o verão, esperar outra época, né? Bem, por diversos motivos, né? Para evitar o ganho de peso durante esse período desnecessário, né? Para não adquirir hábitos sedentários, para não servir de desculpa para você ficar parado em casa, né? E para não prejudicar a saúde também. E a imunidade, e lógico, né? Para a gente se manter em forma o ano inteiro. Bem, gente, vocês sabem que a prática de atividade física e a movimentação, eles são essenciais para o nosso sistema imunológico funcionar bem também, tá? Bem, gente, mesmo assim, os benefícios da atividade física durante o período mais frio do ano, eles não são diferentes dos benefícios dessa prática durante as outras estações do ano, né? Ele apenas é um pouquinho mais difícil de ser realizado, a gente precisamos nos aquecer melhor, né? Bem, gente, vocês conseguem responder quais são esses benefícios da prática de atividade física? E vamos falar um pouquinho sobre o aquecimento corporal. Uma das dicas mais importantes para a prática de exercício no frio é dar muita, mas muita mesmo, atenção para o seu aquecimento. O aquecimento corporal e muscular, gente, em baixas temperaturas, ele precisa ser reforçado, você precisa aquecer mais tempo, mas, porém, tem que ser gradual. Começa devagar e vai aos poucos aumentando a dificuldade, a intensidade. Então, por exemplo, nós podemos utilizar uma caminhada, uma corrida leve, uma ginástica com elementos de intensidade leve e que eles possam ser mantidos sem nós ficarmos ofegantes. Cuidados ao se aquecer, né? Como dissemos, a gente leva mais tempo para se aquecer no inverno exatamente por causa disso, por causa da temperatura. E o ideal, né, é a gente alongar o corpo após nós estarmos aquecidos. Então, a gente vai fazer aquela corrida, aquela caminhada, aqueles polichinelos, por exemplo, para ficar um pouquinho cansado. Quando a gente sentir que já está ficando um pouquinho quente, sentir um pouquinho menos do frio, aí você já pode começar a fazer um pouquinho mais dos movimentos de alongamento, tá? Bem, gente,
esse aquecimento ele vai estimular a irrigação de sangue nos músculos, na articulação. E ele vai diminuir essas dores, né? E vai diminuir a possibilidade da gente se machucar durante uma prática de alguma atividade física. Bem, a gente já sabe que no inverno as possibilidades são maiores, né? Bem, gente, se for realizar atividades em algum ambiente aberto, você vai fazer, por exemplo, uma corrida na rua, você primeiro nós vamos procurar se aquecer em ambiente fechado antes de sair para a rua, né? E façamos nosso exercício e na volta, tá? Nós vamos se alongar, nós vamos fazer aquela volta calma, aqueles alongamentos finais em ambiente fechado também, antes do corpo esfriar. Nós vamos evitar o choque térmico. Hidratação, gente, é importante em qualquer época do ano e também muito importante no inverno, principalmente por causa do tempo seco. Hidratar o corpo e proteger a pele da desidratação, principalmente nos lábios e nas extremidades, tá? No inverno, gente, os raios solares eles são menos sentidos, né? Pelo fato de estar frio, a gente pode estar num dia de sol e a gente se queima também no inverno, a gente só não sente muito, porque eles são mais difíceis de notar com a temperatura, né? Mas eles são igualmente nocivos em excesso. Então, utilize protetor labial, né? Ou protetor solar, se você for se expor ao sol em longos períodos, principalmente na praia. Equipamentos. Então, há diversas diferenças nas roupas e nos equipamentos em diversas modalidades, quando praticadas em determinada estação ou temperatura. Desde tecidos que favorecem a transpiração, até tecidos que ajudem a manter a temperatura corporal, tá? Então são muitas opções de equipamentos, de roupas, de tecidos, que pode ajudar a gente a manter a gente aquecido no inverno. Ó, nós temos aqui, por exemplo, gente, o pessoal que surfa em mares um pouquinho mais gelados, eles estão cobertos da cabeça aos pés. Nem descalço eles estão, ó, pessoal. E esportes de inverno, né? Alguns esportes eles necessitam de lugares e condições climáticas ideais para serem realizados, como esquiar na neve, né? Ou como fazer patinação no gelo, né? Então, gente, as condições ideais para essa prática, elas podem ser reproduzidas artificialmente em alguns lugares. Por exemplo, um ringue de patinação, ele pode reproduzir essa situação, né? Como nós já temos piscinas com ondas, como nós temos paredes de escalada também. Bem, gente, para revisar, né, essa aula, vamos lembrar que é necessário lembrar que a frequência e a intensidade da atividade física no inverno, né, que é o seu costume, não deve se alterar, deve ser a mesma intensidade do ano. Isso significa que você deve continuar praticando os mesmos exercícios de costume. A recomendação é que seja feito entre 3 a 5 vezes por semana a prática de atividade física, né? E que o exercício ele deva ocupar entre 30 minutos a 1 hora com intensidade moderada. É muito importante dar uma atenção especial ao aquecimento corporal, né? E também aos cuidados com a pele. Né? Cuidados com a pele com o tempo seco que o inverno proporciona, utilizando também roupas adequadas para a estação. Evitem ao máximo choque térmico, né? Ou seja, mudanças bruscas de temperatura no corpo. Bem, gente, concluindo, né, para concluir a aula de hoje, agora vocês conhecem, né, os cuidados, alguns cuidados, algumas precauções e benefícios de se realizar os exercícios, manter o seu nível de atividade física no inverno. Vocês poderão agora responder essas questões, realizar os desafios propostos para a aula de hoje. Tenham uma ótima semana.